Você sabia que pode transformar parte do seu imposto de renda em um gesto de cidadania e solidariedade e transformação social? Durante o período de entrega da declaração de imposto de renda à pessoa física, contribuintes que optam pelo modelo completo da declaração têm uma oportunidade única: destinar até 6% do imposto devido a projetos sociais que atendem crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade. E tudo isso sem custo adicional. Funciona assim: ao preencher sua declaração, o próprio programa da Receita Federal calcula o valor que pode ser destinado. Com apenas alguns cliques, você escolhe o fundo municipal, estadual, nacional e emite um DARF, uma guia, com o valor correspondente. Você precisa pagar esse DARF até o fim do prazo de entrega da declaração, mas este valor será abatido do seu imposto a pagar. Ou ainda, se você tem direito à restituição, será acrescentado ao valor a receber e corrigido. É simples, é seguro, é transparente. Mais do que isso, é um ato de compromisso com o futuro da nossa sociedade. Esses recursos vão diretamente para os fundos dos direitos da criança e do adolescente, FIA, e para os fundos dos direitos da pessoa idosa, que financiam projetos, todos sérios e fiscalizados, voltados à educação, saúde, proteção social, acolhimento e inclusão. Infelizmente, menos de 4% dos brasileiros que podem destinar fazem esse gesto. Isso significa que milhões de reais que poderiam ser aplicados em sua própria cidade acabam indo direto para os cofres da União. Você pode mudar essa realidade. Converse com o seu contador, informe-se e, ao fazer sua declaração, não deixe essa escolha passar em branco. Parte do seu imposto pode ser um instrumento de mudança e você não vai gastar nenhum centavo a mais por isso. Faça a sua parte, transforme o seu imposto em solidariedade. Destine, declare, participe. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Siga este conselho. Vai além, com mais inovação. Quem tem no futuro a visão, vai além, surpreendendo todo dia. Quem tem empatia e parceria, vai além, com as finanças. Quem tem conhecimento e confiança, vai além, com grandes resultados. Quem tem sempre do seu lado, vai além, com a contabilidade. Quem tem pode contar de verdade, vai além, com a contabilidade. Quem tem pode contar de verdade, pode contar de verdade. Profissional da Contabilidade. Vai além quem tem. Conselho Federal de Contabilidade. Sistema CFC-CRCs. Olá, sejam todos bem-vindos à TV CRC Paraná. Sou Nilson Fabiano Júnior, coordenador da Comissão de Inovação e Transformação Digital do CRC Paraná. E é uma grande satisfação recebê-los hoje para um tema que está revolucionando a contabilidade, a transformação digital. Em um cenário onde o implemento da tecnologia e o processamento de dados ditam o ritmo dos negócios, não basta apenas cumprir obrigações fiscais. É preciso inovar, automatizar, escalar serviços para entregar valor real aos clientes. A digitalização não é mais uma opção, mas uma necessidade estratégica para quem deseja se destacar no mercado. Hoje você vai identificar os principais desafios dos escritórios contábeis e aprender como superá-los com a transformação digital. Conheça ferramentas para otimizar processos, reduzir custos e aumentar a receita com base no valor entregue ao cliente. Vamos mostrar como implementar um plano de ação eficaz e estratégico. Para nos guiar nessa temática, temos a honra de receber um especialista com vasta experiência em gestão, estratégia e transformação digital, Fabiano Souza. Fabiano Souza é diretor de consultoria, mentor empresarial, fundador da Trajetória Consultoria e da Viu Software House, além de conselheiro independente com expertise em digitalização de processos.
curso MBA Internacional em Inteligência Artificial Aplicada a Negócio, o que reforça a sua autoridade no tema. Fabiano, seja muito bem-vindo à TV CRC Paraná. E para começar, gostaria que você nos explicasse como a transformação digital pode, de fato, aumentar os honorários do contador, indo além da tradicional compliance fiscal? Bom dia, Nilson. Muito obrigado pela oportunidade que o CRC Paraná está nos dando de poder conversar com esses profissionais, trazendo um tema qual a gente é apaixonado por ele e a gente entende que é de extrema valia para o desenvolvimento da profissão, né? Nós vamos percorrer uma jornada, né, durante essa nossa conversa, aonde a gente pode tentar levar esse público, né, a repensar um pouco o seu negócio, sob o ponto de vista de estratégia, podendo, a partir daí, escalonar e ser um caminho muito mais importante sob o ponto de vista de resultados do seu cliente. E como você falou antes, não somente como obrigações mensais, né? Então, eu vou começar a minha apresentação seguindo essa linha de raciocínio, né? Obviamente, a gente não imagina que vai conseguir extenuar esse assunto, estressar em uma única conversa com vocês. Não é a nossa ambição. Nossa ambição é muito mais, trazer insights para vocês, para que a partir desses insights vocês possam buscar mais informações e através de um mini plano de ação que a gente indica que ao final, vocês tenham a oportunidade, né, de melhorar gradativamente o seu trabalho, né? Então, o que a gente diz, né, hoje em dia é que a contabilidade digital não é o futuro, ela é o presente, né? E a gente, entendendo isso e trazendo os benefícios dessa digitalização para as suas empresas, para o seu trabalho no dia a dia, a ideia é que você possa fazer mais com menos recursos e dessa forma, inclusive, aumentando seus próprios honorários. É por aqui que nós vamos seguir hoje a nossa conversa, né? Bom, como qualquer profissão, os contadores hoje têm bastante desafios, né? Vários deles. Nós estamos trazendo alguns exemplos aqui, a gente sabe que a realidade de vocês hoje tem uma pressão por honorários cada vez mais baixo, a concorrência, ela está posta, né? Existe um mercado com muitos bons profissionais hoje atuando, e isso faz com que, se não houver um trabalho de diferenciação, e um trabalho de racionalização, você vai ficar cercado no sentido de ter cada vez preços menores para serem aplicados no seu negócio. Além disso, também, muitas vezes os contadores ainda são reféns de trabalhos operacionais, ou seja, trabalhos extremamente burocráticos e braçais, né? Como eu falava antes, essa alta concorrência faz com que você, no seu dia a dia, tenha um foco muito mais na quantidade e manutenção dos teus clientes do que desenvolvimentos de estratégia para que você possa reter e conquistar eles cada vez mais e dando mais insights a eles, né? Então, além disso tudo, nós temos um outro ingrediente fundamental que faz um pano de fundo por tudo que a gente tem conversado aqui, que é o desafio de pessoas, né? Nós estamos num momento extremamente complexo sob o ponto de vista de pessoas, sob o ponto de vista de rotatividade, sob o ponto de vista de manutenção de empregos, e muitas vezes o que acaba acontecendo? Você também não tem a disponibilidade de pessoas que possam lhe auxiliar no dia a dia. Então, a gente tem um contexto bastante complexo, e que na tese em que nós vamos transcorrer um pouco aqui, o processo do digital vai ajudar você a encontrar melhores soluções, né? Então, o objetivo fundamental da palestra que a gente vai trazer aqui, a gente procurou trazer basicamente 4 tópicos, né? Um é como ganhar essa eficiência operacional, digitalizando processos, né? Como a gente também pode melhorar a visão dos nossos clientes, ou seja, como é que a percepção de valor desses clientes pode ser melhorada, né? Por conta disso, a gente ter uma condição de ter
honorários mais elevados, e esses honorários, obviamente, eles têm que trazer esse valor agregado através de serviços analíticos, e a gente, com isso tudo, além de trazer esses desafios, irmos para um caminho de como estruturar efetivamente um processo de transformação digital. A gente espera que ao final desse tempo que a gente esteja conversando, essas questões possam estar um pouco mais claras e evidentes ao final da conversa, né? A gente tem uma revolução digital na contabilidade em curso, né? E eu sei que nós estamos falando aqui com diferentes níveis de maturidade na questão contábil e na questão do digital. A gente sabe que muitas das pessoas que estão nos vendo aqui nesse momento estão em um nível muito avançado de tecnologia, mas essa não é a realidade de todos os profissionais. A gente poderia dizer ainda que é uma realidade do menor número de profissionais, né? Então, essa revolução lá, vamos pegar lá de trás, quando a gente ainda trabalhava com os livros caixa, com os métodos tradicionais, manuais, né? E isso teve um período extremamente grande desse trabalho, e o RP, que começou há uns 20, 25 anos atrás, começou um trabalho de integração de dados e de um pequeno passo da digitalização, e hoje em dia a gente já fala muito da robotização desses processos, ou seja, vejam só, nós saímos de processos manuais, fomos para sistemas integrados de gestão, e hoje nós estamos falando de robotização. Bom, poderia ter uma pergunta, né, nesse momento, bom, Fabiano, mas e por que você já não trouxe a inteligência artificial? Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso no decorrer da nossa conversa, mas a inteligência artificial ela pode permear por dentro também de RPs e de RPAs. Então, nós vamos trazer um pouquinho mais quando a gente deve chegar nesse ponto, porque é um assunto que hoje é hype, é um assunto que todo mundo está interessado, mas eu sempre digo para nosso pessoal, a gente precisa pensar na digitalização como um primeiro passo, essa digitalização ancorada em processos, para que depois a gente possa trabalhar com inteligência artificial. E muitas vezes o que acontece é que as pessoas não têm a paciência e não têm a linha de raciocínio adequada para seguir uma metodologia, implementar processos para chegar no final com uma robotização e eventualmente plugar uma inteligência artificial, né? A jornada desse contábil de digitalização, hoje ainda a gente encontra, por incrível que alguns de vocês possam imaginar, escritórios com processos muito manualizados, né? A gente tem escritórios que ainda estão na década de 90 trabalhando e com dificuldades para eles a subsistência e cada vez mais apertados pelo custo, porque os honorários obviamente não vão subir e simplesmente focados em clientes que não reconhecem valor ao trabalho, que a única questão que se imagina é a obrigação mensal ser realizada. Nós temos alguns escritórios, né, nesse momento, que eles estão no semi-automático, como a gente chama, né? Algumas pequenas tarefas automatizadas, né? Mas elas ainda fluem de uma maneira manual, e isso é muito engraçado, porque quando a gente visita um escritório contábil, a gente consegue fazer uma classificação mental muito rápida em que estágio está o escritório, pelo nível de papéis que eles circulam dentro desse escritório, né? É uma boa temperatura para que a gente tem. E aí a gente passa para um terceiro nível de escritórios, que são escritórios que já estão com a maioria dos seus processos automatizados, né? E com a facilitação desses processos automatizados, fazem com que o escritório esteja um patamar que o próximo passo é ele se transformar em digital e estratégico, aonde o foco dele passa a ser e sim entregar todas as questões necessárias para cumprimento de ordens legais, mas em suportar o cliente, em analisar os seus resultados e, por que não, em fazer prestação de serviço de consultoria para esse cliente. Esse deveria ser o alvo, no nosso entendimento, dos escritórios digitais, né? Olhar como esse cliente está performando, como esse cliente poderia performar melhor,
e sugerir e orientar e guiar esse cliente através de processos de consultoria. Então, se a gente for pensar na sequência, o que a gente está mirando para que a gente consiga ter um escritório mais rentável e com diferenciação? É trabalhar em análise, trabalhar em consultoria, né? Esse é vamos dizer assim, o ápice da jornada contábil. Recentemente, a gente esteve lendo uma pesquisa que saiu sobre a digitalização dos escritórios e a digitalização dos profissionais de contabilidade. E, por incrível que pareça, parece que estamos falando de algo trivial, mas apenas 5% dos escritórios hoje já estão em um nível que conseguem se diferenciar, trazendo análises para os seus clientes e funcionando como consultoria, ou seja, é um bom posicionamento para poder se colocar. Bom, mas muitas vezes a gente se pergunta, mas poxa, o que acontece? Por que nós não temos uma transformação digital mais acelerada, né? E eu diria para vocês o seguinte, que os 4 pontos que eu trago aqui, eles são de uma maneira generalizada, eles não servem apenas para a parte contábil. Muitas outras empresas enfrentam esse mesmo tipo de barreira, né, no momento em que pensa a transformação digital, né? Então, assim, o primeiro ponto que as empresas sofrem é a falta de conhecimento sobre as tecnologias disponíveis. Vocês, como bons profissionais da área contábil, entendem claramente de regras contábeis, entendem claramente do que deve ser feito de acordo com a legislação, né? Tem uma visão muito clara e competente da atividade fim que vocês estão trabalhando. Mas o dia a dia, ele não permite que se seja especialista em todas as áreas. Então, o primeiro ponto que acaba restringindo essa transformação digital é a questão de tecnologia. E aí, no dia a dia, acaba levando a gente a entregar as tarefas padrão e não buscar essas tecnologias disponíveis. E eu afirmo para vocês que hoje a gente tem uma disponibilidade ímpar de possibilidades tecnológicas disponíveis no mercado. Então, essa é a primeira barreira, né? Segunda barreira, o custo percebido. Então, o que acontece? Em um primeiro momento, a gente vence a barreira da tecnologia, ou seja, existem soluções que podem ser adaptadas, existem soluções que podem ser utilizadas na área contábil, mas elas custam. E muitas vezes a gente para nesse segundo degrau, que é o seguinte: poxa, mas isso aqui vai despender de um investimento. Como eu vou ter certeza desse retorno? E a gente acaba focando, né, neste valor de investimento e não fazendo o cálculo do retorno que esse investimento pode trazer, quer seja de um reposicionamento da gente no mercado, quer seja da facilitação das atividades e ganho de produtividade, quer seja de uma possibilidade de sermos mais estratégicos aos olhos dos nossos clientes. Então, é muito importante que quando cheguemos e passemos o estágio das tecnologias disponíveis e olhemos os pontos do custo percebido, muitas vezes, nesse sentido, precisamos fazer o cálculo de payback. E aqui é importante porque eu sei que estou falando com um público de alto nível sob o ponto de vista de entendimento, tanto de custo quanto de variáveis. E às vezes a gente faz uma conta e não para pensar que é o custo da oportunidade. Então a gente olha uma solução eventual que exista no sentido tecnológico, e a gente faz a conta e diz assim, então eu vou desenvolver essa solução. E a gente começa a entrar numa jornada que não necessariamente somos especialistas. E aí nós trocamos o custo de oportunidade, ou seja, ao invés de eu estar estruturando o meu negócio, fazendo relacionamento com o meu cliente e me qualificando no aspecto do que a contabilidade pode oferecer, eu entro em uma jornada de tentar resolver o problema tecnológico e não buscar apoio para que isso possa acontecer. Então, vamos imaginar que a gente conseguiu ter um entendimento da tecnologia, conseguimos entender o custo e o benefício dessa solução. A próxima barreira, normalmente, que acontece nos negócios é a resistência à mudança,
né? E essa é a mais conhecida para todos nós, inclusive como seres humanos. Quem de nós não tem medo do desconhecido? Quem de nós não tem medo daquilo que nunca praticou? Todos nós temos. Alguns em um grau maior, alguns em um grau menor, mas a psicologia explica isso, né? Esse medo do desconhecido muitas vezes nos trava, né? E aqui a recomendação clara é sempre tentar buscar experiências e vivências de quem já passou por essa jornada. Porque nesse sentido você vai poder se ancorar de quem já viveu uma experiência nesse sentido e que possa ter caminhos mais curtos para que você possa andar nesse novo caminho de transformação digital. E, obviamente, a terceira barreira é quanto tempo eu vou demorar para me adaptar, né? Então, e aqui a gente precisa ser extremamente claro com quem está nos assistindo que, sim, existe um tempo de adaptação. Qualquer cenário de mudança e de transformação, ele não acontece de forma automática. Ele é um processo. Você precisa ter a capacidade de entendimento que ele acontece passo a passo e que uma mudança de transformação digital, ele não é um botão de liga e desliga. Ele é um botão que você liga e continuamente ele está sendo modificado e melhorado. Então, as 4 barreiras que a gente encontra claramente na transformação digital são a falta de conhecimento, o custo percebido, a resistência à mudança e a curva de aprendizado. Tenho certeza que depois de comentar isso com você, a qualquer momento que você estiver pensando em melhorar o seu negócio ou melhorar o seu trabalho na área contábil e vier qualquer um desses receios, né, você vai ter a capacidade de mentalmente conseguir vencer e ter possibilidades de passar para o próximo passo, que é encarar a transformação digital. Aqui é muito interessante, aqui eu trago 3 pontos que, na verdade, eles não são meus. Isso foi feito uma pesquisa de um levantamento de dados para entender o seguinte: quando é perguntado a um cliente de um escritório de contabilidade o que mais importaria para ele, sob o ponto de vista de diferencial em um escritório, em um contador, as 3 respostas com maior frequência são que ele possa me trazer análises, insights, que ele possa me ajudar a reduzir impostos e que ele possa fazer a gestão financeira facilitada, né? Então, o que acaba acontecendo? Nós temos a voz do cliente, nós temos o dado de entrada do cliente. Vejam bem, a obrigação mensal, a obrigação de legislação, esse cliente ele não entende isso como um diferencial. Ele entende isso o quê? Como uma obrigação. Então, vocês percebem que na pesquisa que foi realizada, em momento nenhum foi colocado como que importa as obrigações ou atendimento de legislação. Por quê? Se entende, nesse sentido, que isso é o mínimo, é o básico. Então, tendo a voz do cliente, vejam que um dos pontos principais que apareceu são as questões de análises e insights. E essas análises e insights, elas dependem muito da tecnologia. Tanto da tecnologia para facilitar que a gente possa ter tempo disponível para a execução deles, quanto a tecnologia para nos trazer essas análises e esses insights, né? E aí, pensando nessa situação, se o cliente de um lado está dizendo para a gente o que ele espera, se ele está dizendo que ele espera isso como diferenciação, ele está nos dando o claro sinal de como eu posso aumentar os meus honorários, ou seja, como eu posso agregar mais valor, né? Lembre-se sempre, né, a diferença entre preço e valor. O preço é aquilo que é a unidade monetária que efetivamente alguém paga por um serviço. O valor é a percepção. Então, o preço hoje que a gente muitas vezes está recebendo por aquilo que a gente está prestando de serviço, ele está vinculado muitas vezes ao baixo valor do que eu estou entregando. Bom, Fabiano, de forma prática, como é que eu poderia aumentar meus honorários, né? Primeiro, fazendo um trabalho forte de redução de custo operacional. Hoje, a mão de obra, e vocês conhecem isso, ela representa a maior parte do custo, né, de trabalho e de qualquer escritório. Por quê? O custo da mão de obra é a parte de processamento que a gente tem. Então, primeiro
passo que a gente precisa fazer? Vamos reduzir o custo operacional. Bom, como? Eu preciso fazer automação de processos. Aqui depois nós vamos estressar um pouquinho em como fazer uma automação de processo de forma adequada. E eu já adianto para vocês, para que fique aqui já na mente de vocês, que não é simplesmente colocando software. Quando a gente fala de automação de processos, o processo vem antes da automação. E a gente vai falar um pouquinho disso. Quando a gente consegue fazer essa automação de processos, o que nós começamos a conseguir fazer? Gerar dashboards financeiros. Ou seja, nós começamos a gerar informações para esse cliente, para que ele possa entender como ele está atualmente, quais são as tendências futuras que podem acontecer se continuar agindo daquela maneira, ou como ele pode trabalhar de uma forma que consiga reverter uma situação ou inclusive melhorar. E o terceiro ponto é trazendo educação ao cliente. Como assim? Se eu tenho a possibilidade de ter processos automatizados, autônomos, se eu tenho a possibilidade de fornecer dashboards financeiros, o que eu preciso? Utilizar esses dashboards financeiros para que a gente possa explicar para esse cliente a situação dele, debater com ele e construir uma relação mais estratégica, ou seja, mais consultoria, menos operacional. É assim que é a maneira que a gente prega que você pode trabalhar melhorando os seus honorários, né? Aqui a gente vai conversar basicamente de 3 situações. Eu tenho absoluta certeza que a maior parte do público já pratica e tem dentro da sua realidade os RPs, que são nada mais do que os sistemas integrados que centralizam todos os processos, né? Então, o que acontece? Uma plataforma única, onde tu tem uma gestão eficiente daquilo que está acontecendo. A gente sabe que nos últimos anos ele se tornou algo, vamos dizer assim, essencial para a vida do contador. Eu diria que hoje nós temos muitas empresas de contabilidade que dominam RPs até melhor do que os próprios criadores de RP, porque a capacidade analítica que um contador tem, a capacidade de execução e disciplina que um contador tem, muitas vezes faz com que ele utilize essa ferramenta à plena, ou seja, ele extrai dela o máximo possível, né? Mas esse é o primeiro, eu digo assim, esse é o primeiro passo que a gente tem num processo de digitalização, né? Hoje em dia, a gente já tem alguns escritórios trabalhando, né? Tive a oportunidade de conversar um pouquinho antes até com o próprio Nilson, que me fala que já há um bom tempo trabalha no próprio escritório dele com RPAs, mas eu diria assim para vocês, esse processo ainda é difícil ser encontrado de uma forma generalista nos escritórios, né? E quando a gente fala desse processo de robotização, o que significa, né? Eles são robôs que conseguem substituir tarefas repetitivas, ou seja, que são padronizáveis, que têm uma volumetria e uma constância possível de ser sempre prevista, né? Então, hoje a gente tem RPAs atuando em diversos tipos de situação. Então, por exemplo, desde a gente conseguir integrar um extrato a um plano de contas, né, de um cliente da gente, um RPA pode fazer esse processo todo. Hoje ele faz muito tanto emissão quanto lançamentos de nota fiscal. Ele pode fazer folha de pagamento. Ele pode fazer todo o processo de abertura de uma empresa sendo feita via RPA, né? Ou seja, aqui eu estou dando alguns pequenos exemplos da tecnologia já aplicada, né? Então, imagine o seguinte, o limite de um RPA é ele executar todas as tarefas que um ser humano faz, que elas são repetitivas, né? Que elas têm um processo e um procedimento definido e que elas tenham uma constância previsível, né? E aqui tem uma coisa que é bem importante também compartilhar com vocês, porque a gente tem bastante experiência em implementação de RPAs em diversas áreas, né? Muitas vezes se tenta fazer a robotização sem padronizar o processo. E esse é um erro brutal, porque o que acontece? Existe uma frustração futura após a implementação de RPA. Por quê? Começa a se dizer o seguinte, o robô não funciona.
O robô não faz. O robô foi mal construído. E, na verdade, toda vez que a gente identifica esse tipo de reclamação, esse tipo de posição, e nós vamos no que nós chamamos de causa raiz, ou seja, onde isso está acontecendo, né, a gente identifica que não foi feito o trabalho inicial, que foi de mapeamento de processo e definição de um padrão. E eu vou falar um pouco mais depois como fazer isso, né? E a próxima ferramenta que a gente traz aqui são os BIs, né? Ou seja, ferramentas de análise que elas podem buscar informações e dados e transformar em insights visuais. Para quê? Para facilitar a decisão dos clientes da gente e nos facilitar um processo de trabalho de contabilidade consultiva. Aqui tem um case muito interessante para poder compartilhar com vocês que nós vivenciamos. Obviamente, a foto que está ao lado aqui não é a foto de como a gente encontrou essa situação. Mas, eu diria assim, não era muito diferente da foto que a gente está vendo ao lado e ela era considerada normal, né? Ela era considerada um padrão da vivência do dia a dia. Era um cenário de muito operacional, muito papel, as pessoas todas o tempo inteiro trabalhando de uma forma frenética para cumprir com obrigações, né? E pouco estratégica, ou seja, agindo muito e pensando pouco, né? Como é que a gente buscou esse processo de transformação? A gente começou do básico, né? Através de uma metodologia mapeando esses processos que existiam, então, ou seja, desde a chegada, a recepção das necessidades desse cliente, passando pelas obrigações e discutindo quais eram os novos serviços que poderiam ser agregados a esse escritório, né? E o que aconteceu? Essa jornada toda fez com que nós tivéssemos dois elementos muito importantes. A gente reduziu drasticamente o nível de retrabalho da empresa, do escritório, e a partir daí também o que a gente conseguiu fazer? Conseguiu ser mais estratégico, dar mais informação para os clientes. O cliente começou a perceber, primeiro, que recebia todas as informações deles, de DRE, de balanço, né, inclusive de uma validação de fluxo de caixa, com indicadores de como estava se movimentando toda a parte econômica e financeira dele no decorrer do mês, porque esse escritório detinha essas informações todas do cliente, e começou a estimular os clientes deles a pensar de uma forma mais estratégica. Começou a vender, além do serviço de obrigações, esse serviço consultivo, e sem aumentar pessoas. Por quê? A racionalização de processos fez com que sobrasse tempo desses especialistas, desses contadores especialistas, para que eles transformassem as suas horas, ao invés de fazer obrigações, transformar elas em insights desses clientes. E o resumo, ao final de uma jornada de 6 meses, foi uma melhoria nos honorários de cerca de 30%. Ou seja, é um case real, é um case que ele pode ser facilmente replicado, se seguir um padrão de implementação correta e se tiver a quebra das barreiras que eu falei lá atrás, de transformação digital, completamente resolvidas. Lembre-se sempre, a mentalidade é o que faz com que a gente consiga mudar e a gente consiga evoluir. Então, aqui, compartilhando com vocês um case onde a gente vivenciou isso. Obviamente, a gente não tem a possibilidade de falar nomes de clientes por questões do dia a dia que não seriam o foco e a tônica, mas o que é importante, mapeando como estava a situação, definindo mudanças que passaram por digitalização, automação e novos serviços, se conseguiu menos retrabalho e conseguiu melhorar a percepção de valor do cliente final, aumentando o potencial de honorários com novos serviços. Bom, e a pergunta é assim, mas como é a mágica, né? E aí o que a gente entende, quer compartilhar com vocês, né, é a estratégia Lean. A estratégia Lean, ela vem de lá atrás do Japão, pós-Segunda Guerra, necessidade do país se reestruturar, fazendo mais com menos, tendo menos desperdício e obtendo mais resultado. Ela começou naquela época porque a indústria japonesa
precisava melhorar a quantidade e a qualidade do que produzia, mas não podia seguir um modelo mental reinante à época, que era o americano, que era: eu tenho espaço, eu posso produzir, eu posso estocar e eu posso usar isso quando eu bem entender, porque eu tenho sobra de espaço e sobra de capital. E essa não era a realidade dos japoneses. E se começou um trabalho todo que se chama o Lean, traduzindo é o enxuto, para ter menos desperdício e mais resultado. E essa metodologia, que posteriormente virou uma cultura, hoje é aplicada na maior parte dos tipos de negócios pelo mundo. Então, hoje nós temos o Lean aplicado a hospitais, nós temos, que é o Lean Health, nós temos hoje o Lean aplicado a escritórios, traduzindo, que seria o Lean Office, e aqui nós todos nos enquadramos, né, que são atividades que são feitas de forma administrativa, então existe uma linha de implementação de processos Lean para escritórios, que é o Lean Office. Hoje a gente tem o Lean IT, que é para empresas de tecnologia, ou seja, essa filosofia ela acabou permeando por diversos tipos de empresas. E ela tem um padrão de como ela deve ser implementada. Primeiro e básico, e essa não é uma crença, mas essa é uma realidade, antes de você pensar em digitalizar, estrutura e processos. Ou seja, organiza, padroniza e cria fluxos de trabalho para maior eficiência. Pensem bem, se você não tiver processos bem montados, o que você vai ter? E se eles não forem eficientes, você vai estar digitalizando ou eventualmente robotizando a ineficiência. Então você simplesmente está melhorando a ineficiência e você não está resolvendo a questão da eficiência. Então, primeiro passo, padronizar fluxos para ter a maior eficiência. A partir disso, é super importante você fazer uma análise detalhada de pontos de ineficiência que você tenha, o que não está funcionando direito. A partir desse momento, definir como pode ter soluções para que o fluxo seja melhor, que os desperdícios tenham elaborados e que a padronização exista. Tudo isso baseado em indicadores-chave, que você consiga medir ou a produtividade, ou o tempo de execução, ou o ciclo para execução de qualquer atividade. E ter um pensamento de otimizar continuamente. Ou seja, o pensamento sempre deve ser o seguinte: amanhã eu posso ser melhor do que eu sou hoje. Essa é a metodologia que se utiliza em uma boa transformação digital. A gente inicia racionalizando processos. Veja bem, até aqui não falei nada sobre tecnologia, até aqui não falei nada sobre software, eu falei o seguinte: vamos fazer bem feito as atividades com fluxo, sem desperdícios, medindo resultados e melhorando constantemente. Uma vez feito isso, aí sim a gente precisa pensar nas automações, né? Então, o que a gente recomenda como um passo a passo para que você consiga transformar o seu escritório, né? Primeiro, diagnosticar o teu nível atual. Como eu estou, né? Como estão os meus processos? Como as coisas estão acontecendo aqui na minha empresa? Metodologia, nós sugerimos uma metodologia Lean, ou seja, uma metodologia de pensamento enxuto, né? Após isso, mapeie os seus processos, aqueles que não estão eficientes, né? E melhore esses processos. Deste ponto, começa-se o processo de implementação de automações, né? Recomendação sempre: automatizar aquilo que for mais padronizado, automatizar aquilo que tem maior frequência e volumetria. A partir desse ponto, sim, você pode adotar uma mentalidade consultiva para o seu cliente. Ou seja, a partir daí você consegue ter a possibilidade de dar informações para esse cliente, de fazer com que ele se movimente baseado em fatos e dados. E aqui tem até um fato curioso e interessante, que eu estava conversando com uma pessoa que é dona de um escritório contábil esses dias. E ela me dizia assim: Fabiano, eu estou com um nível de inadimplência bastante elevado no escritório, né? E eu falei: poxa, e como você não consegue prever isso, né? E ela falou assim: poxa, mas como eu ia prever? Eu falei: quem mais tem informação sobre a saúde
financeira e contábil do cliente que você. Você passa pelo seu escritório todas as informações, tanto relativas à entrada e saída de recursos, como está o resultado, como esse cliente está comprometido, que nível de financiamentos ele tem, da onde ele está se alavancando, ou seja, você tem todo o diagnóstico desse cliente para ter uma previsibilidade de entender se esse cliente pode causar um problema de inadimplência futura ou não. Basta você mudar o quê? O seu comportamento. É passar a ler essas informações, a conversar com o seu cliente e começar a apontar para ele onde estão essas falhas. Obviamente, muitas das situações você não vai ter o know-how, não vai ter o conhecimento de resolver o problema para o cliente, porque muitas vezes estão relacionados à forma como ele conduz o negócio dele, ou o mercado que ele está posicionado, ou a maneira como ele se porta, né? Mas você vai ter total possibilidade de dar indicativo do que não está funcionando. E com isso você pode prevenir o quê? O que você reclamou no início, da inadimplência. Ou seja, eu estou dando aqui uma dica de, inclusive, um serviço que você pode prestar. Além de você poder ter a possibilidade de remuneração, evitar um problema muito sério que os contadores enfrentam, que é a da inadimplência. Porque a gente sabe que muitas vezes o cliente, primeiro que ele deixa de pagar, acaba sendo o contador, né? Trazendo um dado, esse dado é da Gartner, né? E acho que aí é muito legal, porque é uma pesquisa extremamente abrangente, né? Ela buscou o impacto da transformação digital em escritórios de contabilidade, ou seja, nós não estamos falando assim de um impacto de transformação digital em qualquer negócio, estamos falando de algo que é específico, né? E o processo, se bem conduzido, de transformação digital, a média de dados que foi trazida por essa pesquisa é de que os escritórios com a transformação digital conseguem aumentar 30% de produtividade, reduz os erros ao redor de 50% e conseguem aumentar os honorários ao redor de 40%. Vejam só, eu trouxe um case anteriormente onde a gente mostrava um aumento de honorários de até 30%. Quer dizer, ainda pode se fazer mais, ou seja, a mentalidade que eu preguei lá atrás, dizendo o seguinte: olha, vamos pensar em uma mentalidade enxuta, né? Ela facilmente pode ser aplicada nesse pensamento, né? De que eu sempre posso fazer mais. Se conseguirmos naquele outro case trazer 30% de aumento de honorários, e a média em um processo de transformação digital pode chegar até 40%, tem gente fazendo melhor. Que sirva de inspiração para que se possa fazer esse aumento de honorários num nível superior. Obviamente, é muito importante que ele seja extremamente bem planejado. E eu volto sempre lá atrás. Quebra, primeiro, as barreiras mentais para que a transformação digital aconteça. Se você não tiver essa consciência e não quebrar as barreiras que você tem mentais sobre isso, esse impacto que você está vendo na tela nesse momento, ele não vai acontecer. Porque ele não acontece sozinho e ele não acontece se essa jornada efetivamente não acontecer. Bom, eu vou recapitular, tentando trazer para vocês 3 pontos, né? Que a gente julga que eles são extremamente importantes, né? No dia a dia de vocês. Primeiro, automatizar o repetitivo. Gente, pensamento novo. Para mim, escalonar, não devo incluir mais pessoas no processo. Devo, nesse momento, automatizar aquilo que é repetitivo. Já falei para vocês da ferramenta do RPA, dei alguns exemplos para vocês. Obviamente, eles não se esgotam nos exemplos em que eu trouxe aqui. Para vocês terem uma noção, hoje existem escritórios, e obviamente sempre respeitando o tamanho de cada um, que você tem até 15 processos dentro dos escritórios sendo feitos de forma robotizada. As pessoas, a gente precisa utilizar elas para o que elas têm de melhor, que é a análise, o pensamento e o relacionamento. Ou seja, passo número 1 para escalar teu escritório, automatizar o repetitivo. Lembre-se sempre, não comece automatizando o repetitivo sem mapear processos,
eliminar desperdícios. Lembre-se sempre, se eu pudesse sair, se vocês puderem sair dessa palestra aqui com um pensamento a gente não deve automatizar a ineficiência. Ou seja, erro básico e primário. Automatizar a ineficiência só significa que eu vou fazer mais rápido algo que não é eficiente. Segundo, criar serviços estratégicos. Ou seja, pense com a mentalidade do cliente. Se o cliente diz o seguinte, obrigações e legislação para mim é o básico e qualquer um for fazer, e eu só estiver fazendo o básico, eu vou estar sendo remunerado e reconhecido pelo básico. Agora, se eu tiver serviços aonde eu mostre para o meu cliente que ele pode fazer alguns ajustes e melhorar a performance, eu estou oferecendo serviços estratégicos. Oferecendo serviços estratégicos, eu vou ser melhor reconhecido, né? E o terceiro ponto a mentalidade digital precisa ser fomentada no escritório para que ele consiga escalar. E aí todos vocês conhecem cases de empresas que nasceram na área contábil 100% digitais e criaram uma disrupção muito forte sob o ponto de vista de custo, né? Ou seja, honorários extremamente menores do que os cobrados quando a gente não está no digital, e elas performando e fazendo entregas do básico. Então, qual é a grande chance que se tem quando a gente não é uma empresa de tecnologia? É essa mescla da gente ter uma boa digitalização com processos repetitivos automatizados e com serviços estratégicos fomentando a diferenciação perante o cliente. Esses 3 pontos aí são fundamentais vocês lembrarem para poder ajudar vocês a escalar o escritório de vocês, né? Lembre-se sempre, no final do dia, o que todos nós estamos procurando, né? Nós estamos procurando benefícios para o cliente. Por quê? Se a conta de benefício para o cliente aumenta, a percepção dele de valor aumenta, obviamente, ele vai ter um melhor resultado, obviamente ele vai estar disposto a pagar um pouco mais por isso, né? Ou seja, se nós conseguirmos entregar para esse cliente informações em tempo real, imagine se seu cliente consegue enxergar a evolução dele através de um dashboard que toda manhã ele entra e consegue enxergar a evolução da empresa dele dentro do dashboard padrão que você criou. Se ele consegue isso, ele consegue tomar decisões de forma ágil. Ele consegue fazer com que aquela informação que a gente está trazendo de forma real se transforme em informação ágil. Com isso, normalmente ele vai ter uma redução de custos, e a redução de custos, nesse sentido, vai trazer para ele o quê? Um benefício financeiro, e que, obviamente, parte desse benefício você pode coletar, melhorando a sua performance. E, obviamente, nós não podemos nunca esquecer que uma questão extremamente importante e relevante também no processo de digitalização é melhorar a conformidade fiscal, né? Então, se nós tivermos isso tudo padronizado, evitando erros, mais ágil, fazendo em tempo real, muito provavelmente nós vamos melhorar para esse cliente, dar de benefício para esse cliente essa conformidade fiscal, que ela é extremamente importante para ele. Bom, Fabiano, e agora? A gente está pensando o seguinte, quais são meus próximos passos? Como é que eu posso me movimentar, né? Primeiro, a gente vai deixar para vocês aí um diagnóstico gratuito que vocês mesmos possam fazer, para que vocês possam entender em que nível de digitalização vocês estão, né? Então, vocês consigam entender o que vocês estão bem, o que vocês estão com oportunidades de melhoria, né? Depois de feito isso, procurem pensar o que vocês querem melhorar, ou seja, tracem metas objetivas e quantitativas, né? Então, definam essas metas e persigam essas metas. Sugestão de quem há muito tempo acompanha processos de melhoria contínua e de melhoria digital. Começa com pequenos passos, né? Então, porque os pequenos passos vão te ajudando a romper barreiras para você cada vez ganhar velocidade e poder ter a possibilidade, nesses pequenos passos, de ter a coragem de dar passos maiores. E super importante, vai medindo os resultados. Ou seja, se eu definir objetivos claros e metas claras, na medida que eu vou implementando mudanças, eu preciso enxergar que essas mudanças estão me dando resultados. Então, avalia teu escritório, define metas, implementa essas mudanças
e meça esse resultado que está lhe trazendo as mudanças feitas, né? Existe também um processo que é extremamente recomendável para todos vocês, de vocês procurarem, eventualmente, pessoas que podem mentorar vocês para que esse caminho seja mais rápido, né? E aqui eu sei que existe, em determinados casos, uma falta de crença sobre o papel de um mentor, né? Mas, novamente, a gente, como em qualquer área profissional, você vai ter pessoas extremamente gabaritadas e preparadas e pessoas que elas não trilharam todo o caminho adequado para poder lhe orientar. O que um mentoring pode fazer? O que alguém que já, vamos dizer assim, tem uma certa experiência pode lhe ajudar? Primeiro, ele já trilhou o caminho. Ele já trilhou o caminho de uma transformação digital, ele já trilhou o caminho de como você pode seguir passo a passo sem ter que errar. Ele vai abreviar o caminho para você, através da experiência. Segundo, ele vai te ajudar a ser mais rápido e eficaz. E aí o que é o resultado? Essa transformação ela acaba sendo muito mais veloz, né? A gente tem feito mentorias para diversas empresas, né? E a gente diz o seguinte, que num período de 6 meses, a gente consegue pegar um mentorado que está aberto e tem a coragem suficiente para melhorar, ou seja, é um convite à melhoria, e transformar o escritório dele. Nós tivemos um case bastante interessante, em que a gente traçou da sessão 1, que foi o diagnóstico, e qual era essa sessão 1? Um excesso do número de clientes, um excesso de inadimplência, um número crescente de funcionários e a rentabilidade desse escritório caindo. Só que existia o quê? Uma vontade interior desse mentorado da melhoria. E nós traçamos, então, em conjunto, quais seriam os passos dessa melhoria, fizemos um acompanhamento da execução e as correções, e aqui é muito importante a transparência. Todo o processo de transformação vai exigir correções no meio dele. Existem determinadas situações que elas são peculiares e elas não podem ser utilizadas para todos os negócios. Fazendo as correções, 6 meses depois, conseguimos olhar esses mesmos indicadores e ter atingido a transformação. E aqui eu consigo dar 2 elementos que foram fundamentais. Ele tinha cerca de 15% de inadimplência e essa inadimplência caiu para 2%, o que é relativamente importante, né? E ele conseguiu ter uma redução do quadro funcional dele, e ele tinha 8 pessoas trabalhando com ele conseguiu trabalhar com 3, e com um detalhe, ele não precisou nem fazer um processo forçado de demissões, ele fez um processo de não substituir quem pedia demissões, né? Essa foi a linha de raciocínio que a gente trabalhou com ele, né? Então a gente conseguiu, de 8 pessoas, ter 3 pessoas trabalhando ao menos ao longo de 6 meses. Ou seja, é um caminho de aconselhamento, um caminho de planejamento e um caminho de reforço de conhecimento dessa estruturação. Não é um caminho de como ser um melhor contador, porque esse conhecimento, obviamente, ele é intrínseco a todos vocês. Eu espero, efetivamente, que eu possa ter, de alguma forma, contribuído até esse presente momento com vocês, e fico aberto a partir daqui se houver algum tipo de pergunta, Nilson. Eu estou à tua disposição se algo pode ser debatido ainda entre a gente aqui. Muito obrigado, Fabiano, por compartilhar conosco insights tão valiosos sobre transformação digital na contabilidade. Sua expertise deixou claro que o futuro da profissão está na criação de valor e não apenas na execução de tarefas. Ô, Fabiano, aqui a gente tem algumas perguntas, eu vou estar te repassando e na sequência você poderia estar respondendo. Vamos lá. Ó, meu escritório é pequeno e tem recursos limitados. Qual o investimento mínimo necessário para começar com o RPA? E quanto tempo leva para eu perceber retorno financeiro? Legal. Muito bacana essa pergunta, é uma pergunta que ela acaba, Nilson, ela acaba se repetindo em diversos tipos de segmento, não só em escritórios, né? E as pessoas, elas criam muitas vezes uma barreira mental de que RPA é só para empresa grande,
né? Hoje a gente tem níveis acessíveis, dependendo dos processos de RPA, que eles podem ser implementados entre 6 a 8 mil reais, dependendo do processo, né? Ou seja, você conseguir mapear o seu processo e ter a implementação de um robô rodando com esse nível de custo. Então, você vê que é um investimento relativamente baixo. O que é sempre importante entender é qual o payback disso. E aí, eu sei que nós estamos falando com especialistas, né? E que eles vão conseguir calcular muito no seguinte aspecto. Bom, quanto eu estou conseguindo tirar de trabalho ou da minha equipe ou meu, e o que eu vou fazer com esse tempo disponível? Eu vou conseguir colocar mais clientes e amortizar as tarefas dentro do time que eu já tenho, eu vou conseguir dar o próximo passo e ser mais estratégico e vender outros serviços e ocupar esse tempo do RPA, então é muito importante fazer essa conta. A gente tem uma experiência que mostra para a gente o seguinte, que em 2 a 3 meses você consegue sentir já o reflexo da implementação de RPA, e que entre 6 e 9 meses você consegue ter o payback de implementação do RPA. Normalmente a média nos traz para esses números. Obviamente, o que eu estou dizendo aqui é caso a caso, a gente não pode generalizar. Eu estou, às vezes, discutindo com um escritório que tem 100 pessoas trabalhando e um escritório que são 3 pessoas trabalhando. Então, é perigoso o que eu estou falando no sentido, não é aplicável os números que eu estou dando para diferentes tipos de escritório. Mas eu levei em consideração a tua pergunta inicial, que foi um pequeno escritório, né? Aqui eu utilizo o RPA já faz algum tempo, desde 2019 eu aplico aqui no meu escritório, só para complementar. Algumas pessoas, alguns contadores falam, mas eu não sei programar, né? Mas hoje existem ferramentas no-code que permite você, lógico, você tem uma curva de aprendizado, mas você consegue, sem conseguir programar, com a ajuda até da inteligência artificial, tem diversas ferramentas aí no mercado, caso alguém queira pesquisar, né? Consegue fazer a sua própria solução ou contratar aí um profissional, um programador. Eu utilizo muito aqui em Python. Eu faço códigos open source, né? Busco códigos open source e aplico aqui. Mas, é claro, eu tenho conhecimento da programação e tem me ajudado muito utilizando o RPA para eliminar trabalhos repetitivos. Nilson, é muito importante o que você está falando, porque a gente é especialista nessa área e, igualmente, né, nós prestamos serviço a várias empresas, enfim, e a gente segue a mesma linha de raciocínio que você segue, né? A gente procura fazer em Python também, a gente tem plataformas low-code também, e como você falou, com valores extremamente acessíveis e que é possível hoje trabalhar com escritórios menores para essa racionalização toda de processo. Muito legal o teu depoimento e muito bacana a gente estar falando sobre o tema com alguém que é do setor, usuário e conhece tecnologia. Sempre facilita essa conversa, né? Sim, tem facilitado muito aqui no dia a dia. E, igual você falou na apresentação, a gente tem que ter tempo para fazer análise, atender o cliente, estudar. Então, eliminando os trabalhos repetitivos, com certeza você consegue atingir esse objetivo. Perfeito. Uhum. Tem mais uma pergunta aqui. Como posso saber se o meu escritório já está pronto para avançar para serviços consultivos mais estratégicos, além da simples automação? Legal. Bom, primeiro ponto é o seguinte, você precisa ter tempo disponível para isso. Então, a gente sempre brinca que o primeiro ponto para decidir se tu pode oferecer serviço estratégico é conseguir ter se liberado do serviço operacional. E o que precisa para isso? É você ter tempo livre. Então, o primeiro indicador é simples. Tenho tempo livre hoje na empresa para prestar serviço estratégico? Sim ou não? Não tenho, não avança. Volta, como a gente brinca, no tabuleiro, uma casa e faz a lição de casa, que é o quê? Cria esse tempo livre. Faz a automação das tarefas, deixa as repetitivas por conta de uma robotização, abre o espaço na tua agenda para que tu consiga, aí sim, pensar estrategicamente e, num segundo momento, oferecer o serviço. A gente já viu gente andando, vamos dizer assim, não tão adequadamente, que é assim, ela não resolveu os problemas internos, ela continua com um trabalho muito grande nas suas costas operacional e tenta oferecer o serviço estratégico para o cliente. E aí o que acontece? Nenhum dos dois funciona. A empresa dela começa a não entregar o básico, que é o que o cliente está esperando, e ela não tem tempo para entregar o estratégico. Então, primeiro ponto, faz sobrar o tempo do estratégico. E segundo ponto, aí sim estrutura o estratégico para entregar como um novo serviço. Excelente. E a última pergunta aqui que eu irei te fazer por causa do tempo.
De que forma a automação digital com RPA pode transformar meu relacionamento com os clientes? Bacana. Proximidade gera confiança, né? A confiança se gera com o tempo, né? Existem estudos que dizem o seguinte: quanto maior for o tempo em que nós tivermos de um relacionamento, maior é a confiança que você vai depositar em mim. Se eu preciso de tempo, eu vou voltar à resposta anterior. Eu preciso ter esse tempo aberto. Então, preciso automatizar e fazer de forma autônoma tarefas repetitivas, abrir meu tempo. Segundo momento, preciso estabelecer o laço de confiança com esse meu cliente. Preciso sentar com ele, fazer por vídeo, como nós estamos fazendo, ou fazendo de forma presencial, e mostrar que eu estou tendo interesse em discutir a empresa dele. Toda vez que nós, como prestadores de serviço, nos demonstramos interessados genuinamente em entender a realidade do cliente, nós criamos laços de confiança. Ou seja, através desses laços de confiança, cada vez eu me torno menos dispensável e mais estratégico aos olhos do meu cliente. Bacana. Fabiano, antes de encerrarmos, gostaria que você deixasse uma mensagem final para os nossos colegas contábeis que desejam se adaptar a essa nova realidade. Legal. Eu tenho uma mensagem comigo, Nilson, que ela vem lá dos idos da faculdade, que você pode imaginar que pelos cabelos brancos faz bastante tempo. Mas é uma frase que diz o seguinte, que a cultura come a estratégia no café da manhã, né? O que significa isso? Toda vez que eu tenho uma cultura de apagar incêndio, eu não consigo ter um posicionamento estratégico que me permita a diferenciação. Então, a primeira barreira e o primeiro passo que eu preciso dar é o passo mental. Eu quero agir de uma forma diferente. Se eu quero agir de uma forma diferente, eu preciso entender qual que é esse meu novo posicionamento e o que isso me exige. Se eu quero agregar valor a meus honorários, não vai ser fazendo da mesma forma que eu faço hoje que eu vou conseguir isso. Então, eu preciso ter uma jornada de padronizar meus processos, automatizar processos, gerar valor ao cliente e, por consequência, nesse momento, eu poder ter uma remuneração mais adequada às entregas que eu faço. Ótimo, excelente. Muito obrigado, Fabiano, pelos excelentes insights. Aos nossos espectadores, aproveitamos para notificar que na próxima quarta-feira teremos o tema Criação de Valor, Ética e Compliance, com Everson Breda Carlim, presidente do CRC Paraná. As inscrições são gratuitas. Curta, compartilhe, inscreva-se neste canal e ative as notificações. Seu apoio fortalece nossa missão de levar conhecimento de ponta à classe contábil. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Siga este conselho. Vai além, com mais inovação. Quem tem no futuro a visão, vai além, surpreendendo todo dia. Quem tem empatia e parceria, vai além, com as finanças. Quem tem conhecimento e confiança, vai além, com grandes resultados. Quem tem sempre do seu lado, vai além, com a contabilidade. Quem tem pode contar de verdade, vai além, com a contabilidade. Quem tem pode contar de verdade, pode contar de verdade. Profissional da contabilidade. Vai além quem tem. Conselho Federal de Contabilidade. Sistema CFC-CRCs.